Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao nosso canal do Amor de Deus. Me chamo Bruno e é uma satisfação tê-lo aqui. Mais uma vez iremos trazer uma mensagem para a sua reflexão. E eu gostaria de chamar a sua atenção para a oração após a mensagem. Para isso, basta você preparar um copo com água. Daqui a pouco estaremos orando ao Pai por sua vida, no nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje de fé está no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 17. Vamos falar aqui sobre um jovem, um rapaz muito promissor, mas que, como qualquer um, teve dificuldades até chegar lá. Queridos, 1 Samuel, capítulo 17, no seu versículo 12 fala: Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. 8 filhos. Aqui começa a nossa história. Davi era o caçula de uma família de 8 filhos. Davi, ele aprendeu desde cedo a cuidar das ovelhas. As ovelhas do seu pai, aquele pequeno rebanho, era pastoreado por Davi. Davi, desde cedo, aprendeu a amar os animais e também a protegê-los. Um dia ele enfrenta um leão e salva a ovelha do abate, matando aquela fera. Veja que naquela época tinha muitos animais perigosos, muitos lugares que tinham animais selvagens. Outro dia, Davi chega em casa falando: Pai, salvei mais uma ovelha, dessa vez eu enfrentei um urso e consegui matá-lo. Veja que não era apenas um jovem, mas um jovem corajoso, um jovem que não tinha medo de dar a sua vida, se preciso fosse, para livrar uma ovelha frágil e dócil das garras de uma fera. Isso foi muito importante para o currículo de Davi. Ele reconhecia que Deus tinha dado graça e abençoado a vida dele, dando livramento para ele e guardado também as ovelhas do seu pai. Um dia houve uma guerra em Israel. Davi foi chamado pelo seu pai para levar alguma coisa para os seus irmãos e saber, vamos dizer assim, informações precisas sobre como estava a vida dos seus irmãos. Davi então percebe ali um cenário de guerra, onde o exército inimigo tinha um trunfo na manga, chamado Golias, um gigante, muito exaltado por sinal, que queria apenas que o exército de Israel enviasse um homem para confrontá-lo. Se ele perdesse, todo o exército inimigo se entregaria, mas se ele ganhasse, todo o exército de Israel deveria ser servos deles. Por 40 dias, afrontando, dizendo palavras absurdas, nenhum homem em Israel teve coragem de enfrentar aquele gigante de mais de 3 metros de altura. Porém, nós podemos observar aqui que Davi, ele ouve aquelas palavras, não aceita aquela afronta e começa a conversar com algumas pessoas ali e falaram para Davi que quem enfrentasse aquele homem receberia um prêmio em Israel, receberia isenção de impostos, casaria com a filha do rei, seria uma pessoa de destaque, um nobre na casa real. E Davi, então, ele se prontifica a querer lutar. Davi não tinha nem idade para se alistar, ele não tinha nem 20 anos, era um jovem, não tinha nem condições de levantar uma espada, quanto mais usar uma armadura. E o que ele, quando ele chega diante do rei, o rei olha para aquele jovem, tenta persuadi-lo a desistir, porque o gigante era guerreiro desde a sua mocidade, Davi, inexperiente na guerra. Mas Davi apresenta algo muito forte para aquele rei. Ele diz assim: Olha, rei, capítulo 17, versículo 32. E disse Davi ao rei: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, desse gigante,
teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi fala para o rei um grande testemunho. Ele fala, olha, eu saí após... Então Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que via um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e o matava. Aqui digo, é tão importante você ter experiências. Esse foi o currículo de Davi quando o rei tentou desisti-lo, desanimá-lo, vamos dizer assim. Ele falou, ó rei, eu já enfrentei um leão e um urso para defender uma ovelha. Assim será também com esse gigante, ele vai ser derrotado. As suas experiências com Deus fazem diferença na sua vida, no seu amanhã. Nas batalhas que você terá que enfrentar. Então, amigo e amiga, se alguém não olhar para você, te julgar pela aparência, não te valorizar, lembre-se, a sua experiência com Deus pode ser um currículo poderoso para te animar a enfrentar qualquer problema. Por maior que seja, as suas experiências com Deus podem te dar ânimo e te fortalecer na fé para enfrentar qualquer problema com a graça e no nome do Senhor. Guarde essa mensagem do fundo do seu coração. Quero te encorajar nessa mensagem a você ter experiências com Deus, a se entregar ao Senhor e a enfrentar os problemas com toda certeza que Deus te dará graça e vitória. Vamos orar? Querido Pai, te apresento este meu amigo, essa minha amiga, que o Senhor Deus, na sua infinita paciência, o esperou até agora. Ele ouvindo essa mensagem, ele talvez brotou no coração dele, no coração dela, tem uma experiência com o Senhor. E eu peço, visita esse lar com o teu poder, com a tua bênção, com a tua graça, e dê experiência a esse meu amigo, essa minha amiga, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro este lar sendo tocado pelo Senhor e a mão do Senhor abençoando essa família, essa casa, no nome do Senhor Jesus. Beba sua água com fé, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe. Eu gostaria muito de convidar você a pertencer ao Senhor Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em meu e seu lugar. Então aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, sendo membro do corpo de Cristo através de uma igreja evangélica pentecostal, conforme ele ordena em Mateus 28, 19 e 20, Lucas 10, 16. Eu estou falando assim porque, como eu sei que muitos foram, né? Ou ainda são, eu já fui. Mas talvez muitos ainda são resistentes a frequentar uma igreja. Mas nós não podemos fugir das organizações. Elas nascemos, né, vivemos e morremos. E a igreja física, né, que você observa também é uma organização. Os templos que você observa, que você passa em frente, são organizações, vamos dizer assim. A igreja cristã, não a científica, nem a nominal, é uma embaixada de Deus, que tem os seus embaixadores, que te receberão com toda alegria para te ligar com Deus. No reino de Deus, diante de Deus, no reino de Deus. E o seu nome será escrito no livro da vida, através desses embaixadores. Meus amigos, venha buscar uma igreja de Deus. Venha congregar nela. Venha tornar-se um só corpo com ela. Siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores em Lucas 10,16. Deus chama de verdade. Deus quer que você seja um mensageiro da paz, um instrumento de Deus, um guerreiro da fé, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida de muitas pessoas. Para isso, venha ter você mesmo as suas experiências com Deus, para que elas possam te encorajar dia após dia a enfrentar as grandes batalhas da vida. E você possa motivar muitas pessoas que te conhecem, que precisam de ouvir um testemunho poderoso, e pode ser o seu que Deus quer usar. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem todos no amor de Deus, e até a próxima mensagem, no nome do Senhor Jesus.